Oi, bebês! Oi, amores! Estamos aqui para começarmos o assunto dos assuntos de biologia, um dos que mais caem no Enem e nos vestibulares, que é a parte de ácidos nucleicos, molécula de DNA e molécula de RNA. Então essa aula, amores, é super importante. É uma aula assim que você tem que anotar todos os detalhes, porque ela é extremamente complexa e ao mesmo tempo, se você entender bem, esse conteúdo vai se tornar super simples. Certo, amores? Então agora, para a gente começar, pega o papel, pega a caneta e quando você terminar de assistir minha videoaula, dá aquela curtida e deixa um recado para mim. Vai lá também na minha fanpage, vai lá no meu canal no YouTube, no Insta, que eu estou lá também, e no site agora, betbiologia.com.br. Amores, todos esses espaços foram criados para a gente estar pertinho, a gente trocar ideias, trocar informações, e é tudo aqui feito com muito amor e carinho, para que você tenha, tome gosto, tome prazer por assistir as aulas de biologia e ver que esse conteúdo que aparentemente é complexo, se você realmente aprender, ele vai se tornar muito simples. Certo, bebês? Certo, amores? Então, vamos começar a entender essa molécula de DNA falando a respeito de mim, de Beth. Por exemplo, eu tenho o gene da riqueza. Dessa cara de rica que eu tenho, gente, isso é genético. Não foi eu que fiz. Se eu tenho cara de rica é porque a expressão do meu fenótipo está simplesmente deixando-se ver o que está no meu genótipo. Eu tenho gene para cara de rica. E outra coisa, bebês, eu mudo muito, eu sou camaleoa. Olha como eu já fui. Olha aqui. E mais essa. E mais a de cá. E mais a de cá. Vejam que o meu cabelo mudou. Mas a minha cara de rica nunca muda. Ela é sempre a mesma. É minha marca registrada. Então, amores, o que é que a gente vai entender aqui a respeito dessa molécula de DNA? Que ela é universal. Todos os seres vivos possuem a mesma molécula de DNA. E, amores, um detalhe importante. Os vírus não são considerados seres vivos, mas eles têm na sua composição DNA ou RNA. Olha essa imagem do vírus, que é o vírus da AIDS. Olha essa imagem aqui do vírus bacteriófago, que é um vírus de DNA. Amores, esse material genético que existe nos vírus é o mesmo material genético que existe na gente. O que mudam são os genes. Mas a composição dessa molécula de DNA, ela é universal. Então, a única coisa que os vírus têm de ser vivo é o material genético. Alguns vírus têm DNA e RNA, que, por exemplo, o vírus da hepatite B. Mas essa é a única característica que os ligaria aos seres vivos. Então, amores, vamos começar falando dessa molécula de DNA, a sua composição, certo? Então, vai anotando. Primeiro, a gente tem que traduzir o que é DNA, ácido desoxirribonucleico. Essa molécula de DNA, ela é formada por unidades monoméricas, que são chamadas de nucleotídeo. No caso específico do DNA, o desoxirribonucleotídeo. Esse monômero, ele possui na sua composição um açúcar, chamado desoxirribose, um grupamento fosfato, que é o H3PO4, e 4 bases. Adenina e guanina, que são bases púricas, e citosina e timina, que são chamadas de bases pirimídicas ou pirimidinas. Certo, bebês? Só que para você ter um nucleotídeo, você mantém o açúcar, mantém o grupamento fosfato e muda a base. Essa é a característica de todo nucleotídeo. Então vamos lá. Uma base, grupamento fosfato e o açúcar desoxirribose. Então, o que é que acontece? Na molécula de DNA, existem 4 nucleotídeos. Amor, vocês estão ouvindo uma zoadinha de um cachorro latindo aí? Eu também estou. Só que eu não posso fazer nada, viu? Vocês vão assistir minha aula com um latidozinho de cachorro. Normal. Deixa o cachorro para lá e vamos prestar atenção à aula. Bom, aí, amores, esses nucleotídeos, eles vão se arrumando ao longo da molécula de DNA e vão formando as unidades menores, que são genes. Então, a gente tem o DNA, o gene e o nucleotídeo. Certo, bebês? Certo, amores?
Essa é a coisa mais elementar e mais básica. Em 1953, dois cientistas, um de nome Watson e o outro de nome Crick, descobriram que essa molécula de DNA, ela tinha um aspecto helicoidal. Olha o aspecto dela aqui, olha a imagem de Watson e Crick. Esses dois cientistas, eles conseguiram visualizar isso e a partir daí, esse aspecto de dupla hélice, ele foi mostrado ao mundo. Então, tudo começa, gente, com a composição que a gente acabou de ver. Agora, vamos para a composição do nosso RNA, que é o ácido ribonucleico. Ele também, amores, tem na sua composição um açúcar, ribose, grupamento fosfato, H3PO4, e bases púricas, que são adenina e guanina, e as pirimídicas ou pirimidinas, citosina, e agora mudou, bebês, uracila. Na realidade, a timina foi substituída pela uracila na molécula de RNA, ok? Então, agora que a gente já viu a composição, é bom a gente lembrar do aspecto, que ela é uma fita ou uma hélice simples, ao contrário da molécula de DNA, que é uma dupla hélice. Então, tá aqui o aspecto do DNA e aqui o aspecto do RNA. Ok, bebês? Ok, amores? Então, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando das propriedades da molécula de DNA. Ok? Vamos lá. A primeira propriedade da molécula de DNA, amores, é a autorreplicação semiconservativa ou simplesmente replicação. Essa molécula de DNA, que tem uma dupla hélice, ela passa por esse processo de autoduplicação em todos os dois ciclos celulares, tanto aquele da meiose quanto da mitose. Numa fase, amores, chamadas de intérfase. O ciclo celular ele é dividido em duas etapas, a intérfase e a mitose, e a intérfase e a meiose. Então, antes de começar esses dois processos, lá no núcleo, no caso dos eucariontes, e no caso dos procariontes, no citoplasma, essa molécula de DNA, na fase S da intérfase, ela vai se autoduplicar. Nessa autoduplicação, o que é que se vai conservar? Para poder justificar o termo semiconservativa, uma das moléculas mãe. Observe a imagem, a molécula de DNA se abrindo pela ação da enzima DNA polimerase. Assim que essa abertura ocorre, essas pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas ao longo da molécula de DNA, elas são separadas, elas são quebradas. Ocorre um catabolismo, uma quebra da molécula de DNA. E o que vai acontecer? Uma enzima chamada de DNA ligase vai incorporar a essa hélice que foi separada novos nucleotídeos que vão se complementar. Aí a gente vai usar o termo complementariedade das bases nitrogenadas, que é um processo que ocorre na hora em que essas duas novas moléculas estão se formando. E observem, na mitose, amores, esse aspecto aqui. A molécula antes da duplicação e depois da duplicação. Então, cada uma das cromátides do cromossomo, que são chamadas de cromátides irmãs, elas estão mostrando o aspecto da duplicação desse material genético, de forma bem visível. E aí, amores, o que é que vai acontecer? Todas as vezes que uma célula ela se divide, antes dela separar, ela tem que duplicar. Então, a mitose, ela tem uma duplicação, uma divisão. A meiose possui uma duplicação, duas divisões. Mas todas as vezes que eu falo em duplicação, é a autorreplicação semiconservativa da molécula de DNA. Ok, bebês? Essa molécula nos ciclos celulares, ela só vai novamente aparecer sem ser duplicada na telófase. Porque na intérfase, as cromátides irmãs se separam. Aí depois que termina a telófase, novamente ocorre a intérfase, novamente ocorre a fase S e essa autoduplicação volta a acontecer. Ok, bebês? Ok, amores?
Então essa foi a primeira propriedade da molécula de DNA. Agora vamos para a segunda propriedade, que é a formação do RNA mensageiro, que a gente chama de transcrição. Nos eucariontes vai ocorrer no núcleo e nos procariontes no citoplasma. Como é que vai acontecer esse processo? Amores, quando ocorre a formação do ovo ou zigoto nos animais, vai acontecendo gradativamente segmentações ou clivagens, como você pode visualizar nessa imagem. Quando chega numa fase do ciclo celular chamada de blástula, veja a imagem, que na espécie humana é chamada de blastocisto, começa a ativação gênica diferenciada. Bebês, presta bem atenção ao que significa isso. Nesse momento, você tem todas as células do seu corpo com o mesmo material genético, elas são clones, mas nessa fase elas vão começar a sofrer uma especialização. Então, cada célula passa a ter forma e função definida. E cada gene que é específico dessa célula, ele vai ser ativado diferentemente. Os genes que são do epitelial vão ser ativados no epitelial. Os genes que são do tecido nervoso vão ser ativados no neurônio. O que não significa dizer que esses genes não continuem presentes nessa molécula. Continuam. Ele está na célula, mas ele não se expressa. Ele não forma proteínas. Para cada gene da célula, uma proteína se forma. Então, esse momento da transcrição, a molécula de DNA ela não sai do núcleo, no caso dos eucariontes. Simplesmente, o RNA mensageiro transcreve o gene. E é nesse momento da transcrição que uma nova enzima, chamada de RNA polimerase, veja a imagem, ela abre a molécula de DNA em pontos específicos, amores, para que você copie apenas o gene que vai ser expressado de cada vez. Esse momento é um momento importantíssimo para que você tenha a expressão das suas características gradativamente sendo formadas. Se você tiver alguma inativação gênica, no momento em que essa célula ela começa a decodificar os seus genes, se essa inativação tiver ocorrido na formação do seu material genético, você não vai sintetizar determinada proteína. É o que a gente chama de erros inatos do metabolismo. Porque a molécula de DNA, gente, ela vai ser transcrita gradativamente. Se ocorre a inativação, determinado gene não se manifesta. Ele não se manifesta por quê? Porque a expressão proteica dele não acontece. Ok, bebês? E logo após a cópia desse gene, antes dele sair do núcleo para ir em direção ao citoplasma para ser traduzido pela organela ribossomo, que é o local onde vai ocorrer essa tradução, vai acontecer uma coisa chamada de splicing genético. O splice nada mais é, amores, do que a separação dos genes ativos, que são chamados de exons, dos genes inativos, que são chamados de introns. Esse splicing, ele vai ser feito por uma enzima chamada de endonuclease. Ela vai pensa numa tesourinha, tesoura, cadê a tesourinha? Vamos cortar? Você corta esse RNA mensageiro, que ele está levando, amores, genes que são inativos, que não vão expressar proteínas. Então, para que esse RNA mensageiro leve para o citoplasma apenas os introns, ocorre o splicing genético, ok? Os procariontes não fazem isso. Apesar de existirem controvérsias em alguns livros, alguns autores de biologia já estão falando, alguns cientistas também, que os moneras fazem splice. Mas, por enquanto, o que a gente tem é que apenas eucariontes fazem splice, ok? Tirou os introns inativos, deixou o exon. O exon é o RNA mensageiro, levando apenas a proteína, ou melhor, levando apenas o gene que vai ser traduzível em proteínas. Ok, bebês? Ok, amores? Agora vamos para a última etapa,
que é o processo de tradução. Antes da gente falar da tradução, vamos dar só uma relembrada. A gente tem 4 bases nitrogenadas, ou seja, 4 nucleotídeos. Só que para você traduzir os códons do RNA mensageiro, você precisa de anticódons do RNA transportador. E o que significa isso na prática? Que você vai sintetizar sua proteína. Você vai juntar os aminoácidos que vão ser decodificados para no final você sintetizar proteínas. Só que cada aminoácido, bebês, é formado por uma tríade de bases. Só que nós temos 4 bases nitrogenadas. E aí o que vai acontecer? Essas 4 bases nitrogenadas, elas vão se combinar 3 a 3. 4 vezes 4 vezes 4. Aí vai dar o que, amores? 64 combinações de tríades de bases. Só que dessas 64, 61 formam aminoácidos. As outras 3 são chamadas de pontuações. Elas começam a síntese e terminam a síntese. Elas são apenas para mostrar o início e o final da síntese de proteínas. Observem, amores, essa tabela aqui que mostra os 20 diferentes tipos de aminoácidos e as tríades de bases que os compõem. Existem aminoácidos que possuem uma tríade, outros que têm 3, outros que têm 4 tríades. A gente conhece isso como degeneração do código genético. Então, para formar uma proteína, amores, a gente precisa de dezenas a centenas de aminoácidos. Como só existem 20, eles se arrumam de forma diferente e quando são expressos, você tem uma diversidade enorme de proteínas com apenas 20 aminoácidos. As proteínas são diferentes nos tipos de aminoácidos, na sequência e na quantidade de aminoácidos que existe nela. Então, amores, cada 3 bases nitrogenadas equivale a 1 aminoácido. E quando ocorre o processo de tradução, a tríade do códon do RNA mensageiro vai ser traduzida pelo anticódon do RNA transportador, que nada mais é, bebês, do que os aminoácidos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai mostrar essa tradução. A tradução, amores, ela ocorre tanto nos eucários quanto nos procárias, no citoplasma. A molécula de DNA, bebês, ela não sai do núcleo, no caso dos eucariontes. Esse gene foi copiado, lembram? E agora ele vai ser traduzido em proteína. Então, quando a gente traz esse RNA mensageiro, observe a imagem, ele se acopla à organela ribossomo. Então, cada tríade de bases, ela vai ser gradativamente traduzida por um anticódon, que nada mais é do que a tríade que traz seu aminoácidos. Então, observe que na imagem, cada tríade vai sendo traduzida e mostrando e expressando um aminoácido. No final, quando todas as tríades do RNA mensageiro forem traduzidas pelo anticódon do RNA transportador, você sintetizou a proteína. Proteína ou polipeptídeo. Então, cada tríade de aminoácidos vai se unindo e essas tríades que vão se unindo são dipeptídeos, depois tripeptídeos, até que a gente tem no final o polipeptídeo, que é a nossa proteína, que vai expressar todas as suas características, cor de seu cabelo, cor da sua pele, cara de rica, todas as coisas, bebês, que você mostra. Infelizmente, amores, também a expressão de doenças e de características que não são características, às vezes, desejáveis, né? Às vezes você queria ter um nariz muito lindo, saiu com o narizinho mais de batatinha, você queria ter uma boca igual a Angelina Jolie, aí saiu com uma boca pequena, você tenta, bota um batom para melhorar, você tem um orelhão, queria ter uma orelhinha, cabelo que você queria que fosse liso demais, não é. Então, amor, as nossas características, elas vão se expressando à medida que essas proteínas, elas vão sendo sintetizadas. E isso vai ocorrer durante toda a nossa vida. Existem genes que se expressam tardiamente, amores,
e nos faz manifestar características ruins, como doenças, algum tipo de câncer. Então, assim, ao longo da nossa vida, alguns genes que não foram traduzidos durante a gestação, eles vão se expressando fenotipicamente. Ok, bebês? Ok, amores? Então, lindos, para a gente agora encerrar, vamos para as dicas da Beth. Dicas da Beth. Gente, primeira coisa, a molécula de DNA é universal. Todos os seres possuem a mesma composição na sua molécula de DNA, ok? As unidades monoméricas são chamadas de desoxirribonucleotídeos no DNA, ribonucleotídeos no RNA. A gente tem lá no núcleo uma enzima chamada de endonuclease, que é quem faz o splicing genético. Outra coisa importante, a quantidade de bases púricas, elas se complementam com as dipirimídicas, adenina com timina, citosina com guanina. Se você tiver 10% de adenina na molécula de DNA, você vai ter 10% de timina. E o restante, que são os 80%, a gente vai colocar na guanina e na citosina. Ok, bebês? Então, você tem um percentual de bases que se complementam ao longo da molécula de DNA. Não esqueçam, no RNA está a tríade chamada de códon, RNA mensageiro. No RNA transportador está o anticódon. Ligado ao anticódon, o aminoácido. Todas as proteínas são traduzíveis? Não, bebês. Apenas as proteínas que estão expressas através dos exons. Exon ativo, intron inativo. Ok, bebês? A gente sempre duplica a molécula de DNA na intérfase, na fase S. Ok? Ok, bebês? Ok, amores? Então, a gente tem todas as nossas características expressadas ao longo da nossa vida quando a gente traduz esses genes que existem na molécula de DNA. Ok, bebês? Ok, amores? Ficando por aqui. Lembrando que quando você terminar de assistir minha aula, dá aquela curtida. Eu espero, amores, que a aula tenha sido maravilhosa e que esse gene que eu tenho de cara de rica, uma pessoa que não anda, uma pessoa que desfila, ela esteja presente na vida de vocês. Tá bom, bebês? Tá bom, amores? Vou ficando por aqui, deixando meu coração e a minha saudade. E eu aguardo vocês na minha próxima videoaula. Tchau, bebês! Tchau, amores!